Olá a todos, professora Ana Recoeiro uma vez mais com mais uma chave para aprender espanhol. Hoje apresentamos a quinta chave, lembrando que são 7 chaves, para cada chave um vídeo com uma questão de extrema importância para você que quer abrir esta porta e entrar definitivamente para o mundo do espanhol. Hoje a gente fala sobre aprender palavras, como aprender palavras. Qual é a melhor forma de aprender palavras, o que funciona melhor para o espanhol, se é aprender estas palavras de forma isolada ou aprender as palavras em blocos ou em redes de palavras. Vamos ver então o que são os blocos e o que são as redes de palavra e como fazer isto, como fazer funcionar este tipo de aprendizagem para o espanhol. Bom, antes de mais nada, aprender o vocabulário de uma língua, as palavras de uma língua, é uma atividade infinita, não tem fim. Nem para nossa língua materna, como a gente já viu nos vídeos anteriores, não tem como uma pessoa saber todas as palavras da sua língua. Então, o que é saber uma palavra? Quando que eu posso dizer eu sei esta palavra? Então, tem 2 aspectos que eu demarco para dizer que eu sei uma palavra. O primeiro aspecto é o reconhecimento. Eu reconheço a palavra quando eu leio ela dentro de um texto ou quando eu escuto esta palavra e eu compreendo o significado dela no contexto. Mas não se trata de que eu li uma palavra que eu não conheço e deduzo o significado pelo contexto. Não, eu reconheço. Eu já conheço essa palavra, eu já conheço ela e eu encontro ela novamente e a reconheço. Então eu posso dizer, eu estou reconhecendo, por quê? Porque eu já sei esta palavra. Eu já aprendi esta palavra. E o uso? Eu estou usando esta palavra, porque eu sei, obviamente. Se eu não soubesse, eu não usaria. Então, eu uso a palavra na minha fala, oralmente, ou de forma escrita. Eu escrevo esta palavra no WhatsApp, no e-mail, num texto que eu estou escrevendo. Então, no momento que eu uso a palavra, é porque eu já sei a palavra, óbvio. E no momento que eu reconheço a palavra, porque eu já vi ela, eu já conheço ela, ela já faz parte do meu léxico, da minha gramática, do meu vocabulário mental, também é uma maneira de dizer, de afirmar que eu sei esta palavra. Agora bem, eu não preciso usar a palavra para dizer que eu sei a palavra. Por exemplo, se eu só me dedico à leitura, eu leio muito bem, eu compreendo, eu tenho competência leitora, mas eu não uso as palavras, eu somente leio e compreendo. Então essa é a diferença entre o reconhecimento e o uso. Eu posso reconhecer e usar, mas eu posso somente reconhecer e não usar as palavras. Então são 2 aspectos do que é saber uma palavra. Só tem um detalhe. Saber uma palavra pode ir muito mais além do que o simples reconhecimento e o uso em determinados contextos. Por quê? Porque eu posso saber muito mais desta palavra. Eu posso, por exemplo, saber sinônimos dessa palavra. Eu posso saber antônimos dessa palavra. Eu posso saber a categoria gramatical dessa palavra. Eu posso saber em que expressões eu vou encontrar esta palavra. Eu posso saber culturalmente como funciona essa palavra? Se essa palavra é uma palavra, por exemplo, que é sempre formal, ou que é sempre informal, ou que é uma palavra que pode ser vulgar em alguns contextos. Então, eu tenho um conhecimento amplo dessa palavra. E entramos então no que eu quero trabalhar hoje com vocês. Um outro aspecto do saber uma palavra, além destes todos que eu citei, é reconhecer esta palavra em blocos ou em redes. E o que são os blocos? Os blocos são as combinações onde esta palavra aparece. Então, as palavras, elas não andam soltas sempre por aí.
até andam, mas elas costumam aparecer junto com outras palavras. E estas junções, elas são as combinações das palavras. Em outras palavras, são as palavras que se combinam umas com as outras. Por exemplo, eu digo em português recém-nascido, eu digo recém-casado, mas eu não digo ele é um recém-viúvo, ou um recém-desquitado, ou um recém-divorciado. Eu digo tu estás redondamente enganado, mas eu não digo tu estás redondamente decepcionado, não é verdade? Então, as palavras, elas se combinam umas com as outras, mas estas combinações não são livres e existem umas combinações que se repetem muito. Por exemplo, a gente tem, vou compartilhar com vocês, este dicionário, é o dicionário combinatório do espanhol. Então, essa palavra combinatório ou combinações, existem outras maneiras de dizer isto, certo? Essa é a que eu optei por usar, porque eu sigo também o dicionário combinatório do espanhol. Então, as palavras, elas andam por aí combinadas com outras. E essas combinações, existem as combinações mais frequentes. E as combinações possíveis, e existem também combinações impossíveis. Certo? E as redes? As redes são as relações desta palavra, ou de uma palavra, com outras palavras. Por exemplo, o que garfo? Quando eu penso em garfo, com que outra palavra que garfo poderia se relacionar? Para pensar em relações. Quando eu penso em garfo, eu posso pensar em colher. E se eu penso em garfo e colher, eu posso pensar em faca. E eu posso pensar em comer, e aí já temos um verbo. E eu posso pensar em toalha de mesa, eu posso pensar em guardanapo de boca, eu posso pensar em palito de dente. E isto são as redes. Já não são mais combinações de palavras, mas são palavras que têm a ver uma com a outra por algum motivo. Por exemplo, as frutas, os nomes das frutas, os nomes dos legumes, as cores. Isto são redes. As palavras têm a ver, as palavras têm alguma coisa em comum com as outras, certo? Então, enquanto os blocos são as combinações, nós vamos ver exemplos, as redes são as coisas em comum, as relações, certo? Bom, então, vamos retomar. Nós vamos ver o que é aprender palavras em blocos e depois o que é aprender palavras em redes. Então, aprender palavras em blocos. Novamente, os blocos são as combinações nas quais as palavras aparecem com mais frequência. E se eu ponho atenção, se eu estudo as palavras nos seus blocos, eu vou sair ganhando. Por quê? Porque eu não vou aprender somente a palavra. Eu vou aprender a palavra e as palavras com as quais esta palavra costuma se juntar e aparecer. E aí a gente tem um exemplo da palavra amar. Amar. E eu coloquei as 23 ou 22 palavras ou expressões que mais aparecem com a palavra amar. Então, existem estudos que mostram com quais palavras uma palavra aparece mais frequentemente junta. Então, amar, se pode amar platónicamente, se puede amar de todo corazón, con locura, como un loco, hondamente, fogosamente, apasionadamente, eternamente, infinitamente, ardientemente, ciegamente. Então, são estas as formas, né, de combinação da palavra amar. Então, isso é uma coisa que existe, que é assim. Claro que tem mudanças, que tem câmbios, mas se eu olhar para a palavra amar junto com as palavras que amar aparece mais,
e eu me deter nisso, eu vou aprender mais do que uma palavra, e sim as combinações da palavra. Bom, e as redes? As redes não é que uma combina com a outra, que uma anda enganchada na outra frequentemente. Não, as redes é que uma palavra tem a ver com outra, remete a outra, é de um mesmo campo que a outra. E eu peguei como exemplo aqui a palavra deporte, que é a palavra que está em letras maiores. E todas estas palavras, se tu pensares assim, o que te vem à cabeça quando tu pensa em deporte? Pode ser que venha esporte, não é? Em espanhol. Esporte. O que te vem à cabeça quando tu pensa em esporte? Me vem à cabeça os esportes que eu gosto mais. Então, me vem à cabeça futebol, tênis, vôlei, basquete, natação. Tá, e aí, se tu pegas um desses esportes, observe que tu pegou esporte e tu já estabeleceu redes, com outras palavras. E pensa mais além, tu pode pegar um esporte, por exemplo, tu pode pegar futebol, e tu pode pensar, futebol, o que me vem na cabeça com futebol? Bola, goleira, juiz, jogador, time, arquibancada, estádio, regra, gol. E isto são as redes. Por quê? Porque estas palavras que vão se derivando em forma de rede, elas não são como as combinações, até pode acontecer, mas elas não se trata de palavras que andam enganchadas, soldadas, que andam juntas. Não, se trata de palavras que têm relação. E tu entrar nesse universo é muito útil, por exemplo, quando tu fores estudar alguma coisa que te interessa, então tu vai conseguir dominar todo o léxico do esporte, da culinária, seja do que for, da tua área, do que tu tens interesse. E se tu tens interesse em alavancar a tua competência, se tu tiver a noção de que tu pode aprender palavras dessa maneira, através explorando os blocos, explorando as redes, vai ser muito mais efetivo. Os resultados são muito melhores. Por quê? Porque não se trata de aprender quantidade, e sim aprender léxico, vocabulário, palavras, de forma com mais qualidade, porque tudo é relacionado, tudo é contextualizado. Bom, aqui ainda ampliando um pouco a questão das redes, para a gente conseguir visualizar de uma outra forma, né? Eu peguei a palavra deporte e eu vejo que, como eu comentei, que a partir do deporte eu posso ver o esporte que eu gosto, e aí eu posso pegar um esporte e ver tudo que está relacionado com esse esporte. Aqui eu vou debulhar um pouco mais, eu vou pegar e vou propor para vocês darem uma olhada e verem que a palavra deporte, ela se abre como um leque em várias categorias que eu posso explorar a partir do deporte. E aí eu já tenho uma rede muito maior. Uma rede se ramificando mais ainda. Então, por exemplo, quando eu penso em deporte, eu não preciso pensar no esporte, mas eu posso pensar também nos lugares. Por exemplo, o esporte ocorre em que lugares? Ocorre al aire libre, en el campo, en la pista, en el gimnasio e muitos mais. ¿En qué instituciones? En el club, en el equipo, la federación, la sede. Y personas. Tem el árbitro, el atleta, el entrenador, el campeón, el capitán. Y objetos. La medalla, la raqueta, la rodillera, el césped, la pelota. E assim, outros mais, acontecimentos, el campeonato, la competición, el torneo, acciones, aí são os verbos, acertar, empatar, perder, marcar, ganar, textos ou expresiones, la entrada para el partido, una noticia deportiva e expresiones. Olhem que interessante, existem inúmeras expressões, frases hechas
expressões coloquiais relacionadas e são usadas nos esportes. Por exemplo, jugar limpio, tirar la toalla, hacer trampa e outras inúmeras. Então aqui mostra o leque de possibilidades de ver uma palavra em rede. E existem muitas mais. Eu coloquei apenas algumas. Aqui uma outra maneira de visualizar essa rede que eu estou comentando é com a palavra nuclear. Então, deporte é a palavra nuclear e os outros globos, os outros balões, são as possíveis derivações, que é o que a gente viu aqui. Né? Exatamente o que nós vimos aqui, mas desenhado de uma outra maneira, e se pode ver que lugares a gente pode ampliar, os objetos a gente pode ampliar, e assim a gente vai numa ramificação que talvez não tenha fim. Certo? Então, o que diz aqui? Redes a partir da palavra deporte. Então, abre-se um leque de palavras relacionadas a ela e assim, sucessivamente, cada balãozinho desse eu poderia ir abrindo e compondo todo um campo semântico, digamos assim, do esporte. Bom, e como que eu identifico as palavras em blocos ou em redes? Bom, eu vou a gente pode ver como a gente identifica na leitura, eu vou dar um exemplo, e vou dar um exemplo depois de como a gente identifica na audição, certo? Então, na leitura, um exemplo muito bacana é o cardápio do restaurante. Tu pegas um cardápio do restaurante, tem alguns restaurantes que tem o cardápio online, né? Por exemplo, vários restaurantes de Buenos Aires, que são os notáveis, que são os melhores restaurantes, todos esses restaurantes têm o cardápio online. Claro que existem outros, óbvio, só estou citando esse porque é esse que me veio na cabeça agora. E foi da onde eu tirei este exemplo. Então, milanesa, que é uma coisa muito comum que se comer no Rio da Prata. Então, existe milanesa sola, que é só o bife, só a milanesa com papa frita, milanesa napolitana e outras mais. Existem várias. Café, como queres o café? Café com crema, café americano, café doble, café com leite. E isto aqui seria um brilhante exemplo de bloco, porque a palavra milanesa ou a palavra café, ela costuma vir acompanhada destas outras palavras ou destas outras expressões. E ao mesmo tempo a gente pode pensar que é uma rede, por quê? Porque tá tudo no universo da comida, certo? Seja do café, poderia ter aqui o chá, não seria o té, té com crema, té de limão, e assim sucessivamente a gente presta atenção nisto, e no momento que a gente se dá conta desta variação e desta repetição, isto flui muito mais para a nossa retenção e aprendizagem do léxico. Certo? Então, um exemplo na leitura e agora ainda no restaurante, um exemplo na oralidade. Então, tu pedes um bife, estás lá na Argentina, pedes um bife, uma carne, e o garçom vai te perguntar, la carne la quiere usted jugosa, a punto ou bien cocida? Então, rugosa é suculenta, rugosa, a punto é no ponto, ou bem cozida, bem passada, bem torradinha, bem cozidinha, certo? Então, também é carne rugosa, carne a punto, carne bem cocida. Muito simples, existem outras variações, mas essa eu acho que serve como exemplo para ver que também na oralidade as palavras vão vir acompanhadas, vão aparecer acompanhadas de outras palavras, certo? Bom, uma estratégia para aprender palavras em blocos ou em redes, como eu falei, como eu expliquei, é identificar, é saber que as palavras funcionam mais além do que sozinhas, que elas andam por aí engrupadas, está aqui o dicionário para provar, e a nossa experiência, dicionário Redes, a nossa experiência como
como falantes, porque a gente também tem na nossa língua materna o café com leite, o café preto, né? Então, saber disso e identificar estes agrupamentos e olhar para estes agrupamentos e para essas relações que as palavras têm, isto é uma estratégia para reter e para aprender o léxico. Bom, exercícios para reter palavras em redes usando um dicionário bilíngue. É um exercício, vai exigir uma atividade. Fica a dica, escreva uma palavra nuclear, uma palavra onde você atua, o que você gosta de fazer, a sua área ou o seu interesse. Escreva esta palavra nuclear e busque palavras que tenham alguma relação de sentido. Não é que se cole, que se grude. É palavras que estão relacionadas. Então, por exemplo, futebol. Então, futebol. Eu vou procurar como é que se diz bola em espanhol, como é que se diz goleiro em espanhol, como é que se diz jogador em espanhol, como é que se diz camiseta, chuteira, juiz, árbitro, arquibancada. Eu vou procurar todas essas palavras em português, num dicionário bilíngue, e vou montar o meu dicionário temático sobre uma coisa que eu tenho interesse, certo? E depois eu vou ampliar, eu vou ler as notícias do jornal sobre o futebol, sobre os times da Argentina, da Espanha, do Uruguai, o Real Madrid, o Boca, enfim, e assim sucessivamente. E outro tipo de exercício interessante é no texto sublinhar as palavras. Por exemplo, eu estou lendo um texto sobre o futebol, então eu vou sublinhar as palavras que estão dentro desse campo, vou retirar estas palavras e vou colocá-las também no meu dicionário. O exemplo aqui saiu do futebol e foi para as frutas. Então, é o plátano, la frutilla, la manzana e la sandia, que é a melancia, certo? Então, eu vejo um artigo sobre fruta, sobre alimentação, e eu vou fazer o meu dicionário sobre a alimentação, certo? Bom, para finalizar, um exercício para reter agora palavras em bloco. Bloco são as combinações de palavras. Novamente, escreva uma palavra nuclear. Eu escolhi abanico. Abanico é esse instrumento. Abanico. Só que o abanico, ele também tem essa acepção de que apresenta várias possibilidades de alguma coisa. Então, escreva uma palavra nuclear e a partir desta palavra, busque palavras que acompanham esta palavra. Então, eu encontrei abanico de colores, abanico de tonos, abanico de estilos, abanico de temas, de gustos, de dúvidas e outras mais. E também outra ideia de exercício é sublinhar em um texto todas as palavras que aparecem combinadas, certo? E você vai se dando conta e percebendo como as palavras andam juntas, que algumas são amigas e que outras têm alguma relação semântica com palavras, certo? Nos vemos no próximo vídeo sobre quem leva mais vantagem, o extrovertido ou o introvertido na hora de aprender espanhol. Um abraço, muito obrigada!